Bom dia! Exatamente 9 horas da manhã de sexta-feira. Até que enfim é sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. É uma alegria receber todos vocês que escolheram assistir esse programa nesta próxima meia hora, aqui pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Twitter. Você que nos acompanha, este programa é transmitido aqui do Espigão da Paulista, bem no meio da Avenida Paulista, no coração da cidade de São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, aqui do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, onde, aliás, nós esperamos a sua visita não apenas virtualmente nos nossos programas Café Paulista de todos os dias, mas você queira dar um pulinho aqui na Avenida Paulista, número 1274, no quarto andar. É só você entrar em contato conosco, seja pelo nosso site, seja pelas redes sociais, mandar uma mensagem dizendo que quer vir aqui conhecer o nosso espaço, conhecer o nosso instituto, você será absolutamente muito bem-vindo, tá bom? Hoje nós começamos o dia já pensando nos próximos dias, né? Mas antes de falar alguma coisa a esse respeito, tem alguém aí doidinho para falar um bom dia para todos vocês. Vamos lá. Bom dia, ou como eu dizia sempre, bons dias, no plural, porque é sempre importante que os nossos dias sejam bons, não apenas um, mas todos. E sabe como eles serão bons? Se nós nos entregarmos nas mãos de Deus. Não precisa ser religioso, não precisa de nenhuma dedicação especial a uma determinada denominação ou religião. Deus está acima de tudo isso, Deus é Pai de todos nós e basta que nos entreguemos em suas mãos. Ou repetindo o que disse aqui, as palavras de Davi: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Bom dia, meus amigos, bem-vindos ao Café Paulista, como bem definiu o Ricardo, aqui no Espigão da Paulista, aqui em frente à tradicional Fiesp, onde está o nosso Instituto JB Oliveira e o nosso Polo Paulista da Unisa. Um grande abraço a vocês e vamos à nossa conversa do dia. É com você, Ricardo. Muito bom. O que eu estava lembrando logo no comecinho, na abertura, é de que hoje é sexta-feira de carnaval. Que beleza, hein? Eu imagino que esse carnaval seja bem diferente dos carnavais anteriores, né? Imagino que talvez esse seja o primeiro carnaval de muito tempo onde nós teremos uma queda expressiva no número de acidentes, no número de pessoas embriagadas. Aliás, se essa providência tivesse sido tomada no carnaval do ano passado, teria sido bem diferente, né? Todo o resultado que nós tivemos aí com a Covid, com esse processo de contaminação e tudo mais, com toda certeza teria sido bem diferente. Mas este ano, já tendo passado por 2020, tendo aprendido muito com o que 2020 nos ensinou a respeito de distanciamento social, de cuidados com a higiene, cuidados pessoais, lavar as mãos, aquela coisa toda, acredito que esse carnaval seja bem diferente. Talvez nós não tenhamos que, ao final dele, lamentar inúmeras mortes por pessoas que, por alguma razão, se descontrolaram, por alguma razão, extrapolaram na bebida, saíram daquele círculo de aproveitamento saudável, né, onde você aproveita para curtir uma festa, onde você aproveita a música, onde você aproveita para namorar, para paquerar, enfim, você aproveita tudo isso. O cara deixa isso de lado, enche a cara e acaba fazendo um monte de bobagem, e o pior, né? Acaba fazendo bobagem com a própria vida e com a vida de quem está à volta dele, colocando em risco outras pessoas. Então eu tenho certeza de que esse carnaval será diferente, e eu acho que 2020 nos trouxe esse aprendizado, né? Um aprendizado de que a gente tem condição de curtir alguma coisa, de aproveitar sem a necessidade de extrapolar. Se tem uma coisa que 2020 nos ensinou, foi a nos reinventar. Então todos nós tivemos esse processo de reinvenção para
saber aproveitar um pouquinho mais a vida, saber aproveitar um pouco mais do trabalho profissional, saber aproveitar um pouco mais da família. Eu recentemente fiz uma palestra e aí, tendo um pouquinho mais de tempo, eu gostaria até de explorar mais esse tema aqui no nosso Café Paulista, falando dos benefícios que essa pandemia trouxe para nós. Nós tivemos uma reaproximação da família, nós aumentamos a relação humana e isso foi incrível. As pessoas falam em distanciamento social. Poxa vida, o distanciamento social agora fez com que as pessoas se aproximassem muito mais do que antes, quando nós não tínhamos isolamento social nenhum. Porque naquela época, com a correria do dia a dia, com a maluquice que muitas vezes a sua situação profissional, a sua situação financeira te impõe, você acabou se afastando das pessoas. Então você vivia no isolamento social, mas não era só um isolamento social. Era um isolamento social, era um isolamento familiar, era até um isolamento espiritual, porque nem de Deus você queria saber. Você esquecia de tudo isso e focava naquilo que você julgava ser o mais importante, e não é. Você colocando na balança todas essas questões, elas se equilibram e dessa forma você consegue seguir com a vida de maneira melhor. Não é isso, JB? Precisamente isso. Nós tivemos, em 2020, a oportunidade de uma reflexão pessoal. Nós tivemos que mergulhar em nós mesmos e observar muita coisa. Porque era comum que a pessoa saísse de casa, geralmente o homem para um lado, a esposa para outro, e deixasse o lar, os filhos, aos cuidados, muitas vezes, de empregadas, algumas excelentes, outras nem tanto, como o noticiário muitas vezes mostrou. E nesse corre-corre havia pouco tempo para o convívio familiar, para que se conversasse, como era nos velhos tempos em que a família se reunia no almoço ou, principalmente, no jantar, e conversavam, trocavam ideias, experiências, etc. Isso desapareceu nessa correria dos chamados tempos modernos. E Tempos Modernos é o nome de um filme de Charlie Chaplin, genial Charlie Chaplin, em que ele mostra a correria em que as pessoas vivem, uma sofreguidão contínua. Isto acabou com a vinda da pandemia. Disse certa vez que lembrava aquele texto do Evangelho falando que nos tempos de Noé comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o instante em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os levou a todos. Foi mais ou menos o que aconteceu. Inesperadamente, tudo parou. E ao parar tudo, ao ficarmos confinados em nossas casas, nós começamos a interiorizar nossos sentimentos e nossos pensamentos. Como eu disse uma vez, alguns descobriram que além da casa, há o lar, que é o convívio, a convivência dos elementos que integram uma família. Alguns perceberam que tem até esposa. Que coisa maravilhosa! Essa companheira extraordinária por meio da qual Deus nos concedeu a bênção dos filhos. Que tem os filhos, criaturas que nós trouxemos ao mundo e a quem devemos orientar com carinho, com atenção, com conversa, e não estávamos fazendo isso. Então, sob esse aspecto, foi uma bênção. Daí, recorrermos mais uma vez a São Paulo. Em tudo dai graças. Temos que procurar em tudo o lado bom. E saber que Deus, como Pai, nos ama. E se nos repreende, é exatamente porque nos ama e quer que andemos nos caminhos do bem. Uma outra coisa. Aquilo que nós não atingimos por amor, acabamos atingindo pela dor. Esse reconvívio, este recontato familiar, que deveria ter sido feito sempre pelo amor, acabou sendo feito pela dor. Ricardo, não vamos fazer um bate-bola mais ou menos rápido, porque senão eu tomo muito tempo, depois você toma muito tempo, vamos bater bola mais rapidamente. Então eu devolvo para você, depois você devolve para mim, para eu falar alguma coisa sobre o carnaval. E não nos esqueçamos que temos que introduzir hoje também
a dica do dia. É com você, portanto. Aqui, ó. Meus amigos, todo esse bate-papo aí do JB nos traz muita inspiração. Tudo isso tem que nos levar a uma boa reflexão sobre o que nós vamos fazer com o mundo agora. Afinal de contas, o mundo está aí, ele está acontecendo e nós percebemos que o mundo não para, seja qual for o problema que nós temos. Então a gente realmente tem que se reinventar a cada instante, fazer com que as nossas ações sejam ações que se somem para que contribuam com a melhoria do mundo. O mundo já tem problema demais, eu acho que já está complicado o suficiente para que a gente complique ele também. Por isso, acho que nós temos que, nesse momento, nos somarmos como somos, como irmãos em humanidade, juntar as nossas mãos e seguir com pensamentos positivos à frente, com pensamentos construtivos para a nossa vida. Quero cumprimentar aqui algumas pessoas que já mandaram mensagens, o Josué, a Cristina, a Nívia, a Sônia, a minha sogra aqui também, a dona Luci, e também o Cacá. Aliás, o Josué ontem deu umas dicas para nós e hoje ele até colocou aqui de novo, vou até publicar aqui para vocês, olha lá. Bons dias, melhorou a iluminação. Veja que a gente está contando com esse feedback de vocês para que a gente consiga melhorar a cada instante esse programa, tá? Então, é um programa que vai ser construído a muitas mãos. As nossas aqui do Instituto JB Oliveira, mas a de vocês também que estão acompanhando o programa. Então, à medida do possível, se vocês quiserem, coloque para a gente aqui as suas dicas, as suas orientações, para que a gente possa seguir e oferecer o melhor para vocês, tá bom? Então, muito obrigado aí pelas dicas, valeu, Josué. O Josué, aliás, ele relacionou ontem uma série de apontamentos, todos eles muito positivos, né? Tá bom aqui também para o Ralf, que está mandando uma mensagem para nós. Ralf, o mundo precisa de um bate-papo bom e nós vamos tentar fazer isso à medida do possível, viu? Pode ter certeza. Deixa eu aproveitar aqui também, só para falar um pouquinho do Instituto, mas rapidamente, lembrando que o Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, uma instituição que já existe há 40 anos, nós estamos aqui no coração de São Paulo, no meio da Avenida Paulista, oferecendo para vocês tanto cursos profissionalizantes, aqueles que você faz o curso e logo em seguida já começa a trabalhar e já começa a ter um ganho para se somar à sua renda, que não é nada mal, né, nos dias de hoje especialmente, e também o Polo Paulista da Unisa. Se você está buscando uma formação superior, seja ela de nível regular ou de pós-graduação, em nível de mestrado, doutorado, MBA, nós temos aqui no nosso Polo Paulista e você que acompanha o nosso programa tem um desconto especial em tudo isso. Além disso, não posso deixar de citar o Sisbem, Sistema Brasileiro de Benefícios e Melhorias. Se você puder, acessa lá, sisbem, com S, .com.br e conheça um processo muito interessante para que você compre as coisas do seu dia a dia, aquelas coisas que você compra normalmente e você tem que comprar todo mês. Se puder comprar com desconto, melhor ainda, não é? Então, bom dia aqui para o Paulo Bertolino também, um grande abraço a você, Paulão. Aliás, você precisa fazer uma visita para a gente aqui, viu? Encontrei com o Cano essa semana, falei com ele, você precisa dar um pulo aqui para conversar com a gente, viu? Sei que você está na praia, aproveitando aí, dá um abraço no Ricardo que está aí com você também, e quando puder, dá um pulo aqui com a gente. E a Isildinha também está mandando uma mensagem aqui, bom dia, Isildinha. Vamos lá, a gente procura esse mundo perfeito, né? Vamos passar para a nossa dica do dia, JB? Bem, eu queria antes falar sobre o Carnaval, depois a dica. Lembrando que o Carnaval é uma festividade muito antiga. Algumas pessoas, pegando a palavra carnaval, carnevale, diziam que o seu significado é carne vale, a carne vale. Ou seja, um instante em que você libera os sentimentos carnais e por 3 dias apronta. Você que eu digo, não é você. São determinadas pessoas, porque muitas outras pessoas preferem esse período para o recolhimento. Muitas fazem isto, e é um bom modo de aproveitar os dias. Outras acham que não, que vão se soltar e fazer o que bem entender, o que lhes vier à telha. A origem mais remota está situada entre os egípcios,
que tinham as festas dedicadas a Ísis e ao boi Apis. Depois nós vamos encontrar na cultura greco-romana as Saturnais, as Lupercais, que eram festas muito soltas, muito à vontade, em homenagem ao deus Baco, entre os latinos, entre os romanos, ou Dionísio, entre os gregos, o deus do vinho. Então, já uma tendência para a beberragem, que muita gente fazia e ainda faz. Bom, isso se transmitiu através dos séculos, através dos anos. No Renascimento, na Itália, marcou-se muito profundamente, especialmente em Veneza, com o carnaval, com as máscaras, que até hoje acontece. E quem vai a Veneza, passeia ali pelo centro de Veneza, encontra inúmeras lojas e mesmo barracas no meio da rua, vendendo máscaras, que são reminiscência do período do Renascimento. Tudo isso para mostrar que é uma festa tipicamente pagã. Uma festa que teve origem nos povos mais remotos e sempre voltado para essa libertinagem. O que podemos fazer? O ensinamento da maçonaria diz que o homem, isto é, o ser humano, deve aproveitar os prazeres da vida com moderação. Não há nada de mal em você se divertir. Não há nada de mal em você descontrair-se. O problema está sempre no excesso, no exagero. A verdade é que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Um bom remédio, dado em excesso, ele pode se converter em um mortal veneno. Na conduta humana é isso que acontece. Por isso, divirta-se, alegre-se, folgue-se, relaxe-se, mas com moderação. Salomão diz em Eclesiastes que nós podemos viver a nossa vida, a nossa juventude, sabendo que por tudo isso Deus nos chamará a juízo. Aí está alguma coisa sobre o carnaval. Falando agora um pouquinho só, sobre um dos nossos cursos do Instituto. Não queremos fazer uma promoção exagerada, mas lembrar que nesse momento de grandes dificuldades financeiras, você pode se tornar um juiz arbitral. Sabe por quê? Porque o nosso Supremo Tribunal Federal já declarou que o Poder Judiciário está superlotado. Cerca de 100 milhões de processos em andamento. Isso faz com que o Poder Judiciário procure alternativas. E uma das alternativas é resolver as questões, as disputas, os litígios, sem ter que entrar na justiça comum. E como pode ser feito isso? Pela arbitragem. Se você quer um conhecimento mais amplo, baixe no seu computador Lei da Arbitragem. É Lei 9.307 de 1996. São apenas 44 artigos que dizem tudo sobre arbitragem. Em síntese, a arbitragem é uma forma de você resolver pendências, litígios, contendas, causas, sem ter que recorrer à justiça. Você resolve com um juiz arbitral. Isso é muito bom, porque é rápido, é econômico, é simples, é vantajoso. Enquanto uma sentença para tramitar no Poder Judiciário demora anos, o prazo máximo para uma sentença na Justiça Arbitral é 180 dias, prazo máximo. No maior número de vezes, se resolve numa única audiência e já se sai com a sentença. Pense nisso, porque o Instituto J.B. Oliveira pode formá-lo, juiz arbitral, ou seja, árbitro. Eu agora devolvo a bola ao Ricardo e depois ele devolve para mim, para eu falar da dica do dia. Um grande abraço por enquanto. Depois nós daremos um abraço final.
Muito bem. Bom, seguindo aqui, só me deixa cumprimentar aqui o pessoal que entrou agora, mandou mensagem para a gente, a Viviane, Gerson, Manuela, Ângelo Réquia, Ju Cruz, a Maria Regina, a Osana, muito obrigado, bom, obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelas mensagens, é realmente muito agradável receber comentários tão carinhosos assim, logo no comecinho do dia. Aliás, esses dias têm sido especiais para nós. Já há algum tempo que nós dois estamos querendo fazer alguma coisa para poder expor um pouco as nossas ideias, conversar. Nós dois que tivemos juntos um programa de rádio por 12 anos e a gente sentia a falta desse contato com o público. A gente só espera que o público também sentisse falta da gente, né? Mas realmente é uma delícia poder começar amanhã batendo um papo, falando de coisas boas, já que o mundo está tão atolado aí de coisas complicadas, né? Deixo um beijão aqui para minha amiga Penha de Castro, para o Henry, para a Vitória e para todos que estão acessando aqui as nossas redes sociais. Lembrando que esse programa é transmitido, portanto, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter e pelo YouTube. Você pode mandar mensagem ali em qualquer um deles, pode colocar os seus comentários e nós vamos receber aqui com muita alegria. Aliás, eu lembro também que qualquer pessoa que acessar essas redes sociais e colocar uma mensagem dizendo que está precisando de algum curso que nós oferecemos, seja pelo Instituto, ou seja pelo Polo Paulista Unisa, você terá um desconto especial. Aproveite mesmo essa oportunidade. JB, vamos de dica? Vamos de dica. Dica na área de comunicação. Falamos ontem uma dica sobre os elementos que integram a comunicação, início, meio e fim. Hoje quero falar sobre cuidados com a nossa gloriosa língua portuguesa. Vejam essa plaquinha. É uma plaquinha simpática, encontrada em muitos lugares. Essa aqui nós trouxemos lá do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Aliás, um ponto muito interessante, onde Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo se encontram. E ela diz: nessa casa não tem empregada. Ponto. Lave sua louça. Boa recomendação. São apenas 8 palavras, mas há aqui 2 erros gramaticais. Será que você consegue identificá-los? Vamos começar. Nessa casa não tem empregada. Quem está falando é o dono da casa. Então, ele está falando de onde ele está. Se é de onde ele está, não é nessa, é nesta. Nesta casa e não nessa casa. Para facilitar a compreensão e assimilação disso, se você pode colocar este aqui ou esta aqui, e esse aí ou essa aí, você já facilitou. Se é aqui, é este, esta, isto, neste, nesta, nisto. Se é aí, isto é, com a pessoa com quem eu estou falando, é esse, essa, isso, desse, dessa, isso. E se é longe dos dois, se é então lá, é aquele, aquela, aqueles, daqueles, etc. Ficou fácil? Neste aqui, nesse aí, naquele lá. Não tem empregada. Ponto. Lave sua. JB, você sumiu aí o seu áudio, viu? Sumiu meu áudio? Agora voltou. Até o neto a gente ouviu. Vai, começa aí de novo esse pedacinho aí. Bom, nessa casa não tem empregada, lave sua louça. Nessa casa não tem empregada, não. Sumiu de novo. Por quê? Sumiu de novo, viu? Sumiu. E agora? Voltou? Agora voltou, agora estou te ouvindo. Poxa vida, vai e vem. Então, nessa casa não tem empregado. Não. O verbo ter equivale ao verbo haver. Só que o verbo ter exige sujeito expresso, sujeito presente. Nessa casa não tem empregado. Onde está o sujeito? É casa? Não, casa não é sujeito. Nessa casa não tem empregado. Aqui, então, teríamos que usar o verbo haver. Nessa casa não há empregada. Se quisermos usar o verbo ter,
temos que transformar casa em sujeito. Para transformar casa em sujeito, nós teríamos que dizer esta casa, porque aí casa é sujeito. Esta casa não tem empregada. Resumindo, ou você diz, nessa casa não há empregada, e nós temos aí o verbo haver, que é o verbo quando não temos sujeito, ou esta casa não tem empregado. Ficou claro isso? Então, lave sua louça. Amanhã é sábado, porque hoje sextou. Na próxima semana, na segunda-feira, estaremos de volta, porque continuaremos trabalhando. Tá aí a dica. Maravilha. É isso aí. Isso que o JB falou agora era exatamente o que eu ia lembrar, de que estaremos aqui prontos para apresentar esse programa a semana toda, de segunda a sexta-feira, todos os dias, das 9 às 9h30. E, portanto, semana que vem, mesmo nesse período aí de carnaval, um carnaval meio esquisito, né? Que é feriado, não é suspender o ponto facultativo aqui em São Paulo, não sei como é no resto do Brasil, mas nós estaremos aqui apresentando esse programa com muita alegria, porque, como eu disse antes, isso para nós é uma grande satisfação, que queríamos fazer há algum tempo e agora estamos podendo trazer para vocês um pouquinho das nossas reflexões e eu espero que isso contribua bastante com o dia de vocês. Aproveito aqui para cumprimentar a Cláudia Belém, a Isildinha Bernal Verdelli, nossa amiga. Então aproveito para estender o cumprimento aí para a sua família, viu, Isildinha? Obrigado aí pela audiência. A Rose também, aqui a Rose está mandando uma mensagem para nós. Para nós também é muito bom começar o dia com vocês, viu? De verdade, nós temos a oportunidade de fazer algumas reflexões, às vezes, em algumas instituições de que fazemos parte, Perseverança, OAB, algumas instituições parceiras, e aqui a gente consegue estender um pouquinho mais esse campo de ação, né? E isso para nós é muito gostoso. Então, cumprimento aqui também o Edson, que mandou uma mensagem agora, o Carlos, e continuando aqui com o nosso bate-papo, já no finalzinho, né? Nós temos 3 minutinhos aqui. Lembrar a vocês que o Instituto está de portas abertas para recebê-los e que todos os dias de manhã nós vamos trazer um tema novo para conversar. Semana que vem nós teremos alguns convidados em alguns dias para bater um papo conosco, e nós não vamos adiantar ainda quem são, mas oportunamente vamos avisar, e alguns vão até ser surpresa. De repente a gente começa o programa, já está com o cara ali engatilhado, mas vai ser uma surpresa para vocês, alguém que queira conosco dar um bom dia bem gostoso para todos nós. Aproveitando o gancho aí do carnaval, e lembrando que ainda é começo de ano, seria interessante que vocês pensassem em propósitos. Isso, na verdade, é uma provocação que eu estou fazendo, porque em algum próximo programa eu quero falar sobre propósito. Fiz uma palestra falando sobre isso e achei bastante interessante, porque apesar de já estarmos em fevereiro, caminhando aí para março, ainda é começo de ano. E independentemente de ser começo de ano, é sempre bom que você trace os seus propósitos para aquilo que você quer alcançar. Então pense nisso daí, que você vai reparar, quando eu conversar com vocês a esse respeito, o quanto esses propósitos mudaram dos anos anteriores para este ano de 2021. JB, temos 2 minutos. Opa, bastante tempo. Em rádio e televisão, 1 minuto é tempo para chuchu. Pois bem, nesse tempinho, eu gostaria também de falar a respeito das tomadas de decisão. É muito importante que tomemos decisões, porque quem não tem decisão não sabe para onde vai, não sabe que rumo tomar. E quem toma uma decisão sabe, tem um roteiro. O importante é que prossiga. Uma vez tomada uma decisão, prossiga seguindo aquilo que você determinou. Porque é muito comum que tomemos sérias e várias decisões no começo do ano, mas já em fevereiro, março, não estamos seguindo. É importante manter esse caminho e manter esse compromisso. Compromisso com nós próprios, compromisso com a família, compromisso com a sociedade, compromisso com o trabalho. Uma outra coisa,
Quando eu falei aqui, nessa casa não tem empregada, e eu disse que teria que ser haver, porque é o verbo que não exige sujeito, e o verbo ter tem que ter sujeito. Aí perguntaram, mas nessa casa não é sujeito? Não, porque casa, para ser sujeito, não pode admitir antes de si uma preposição. Ah, mas você disse que esta casa pode... Ah, sim, esta não é preposição. Esta é o pronome. Então, quando você diz nesta, você está dizendo em esta, ou seja, entrou uma preposição. E se entrou uma preposição, a palavra seguinte não é sujeito. Sabe por quê? Porque sujeito é metido a besta. Ele não admite uma preposição antes de si. Quando você fala esta casa, não há preposição. Quando você fala nesta casa, é em esta. É a preposição mais o pronome. E aí o verbo diz, não aceito. Então tem que ser o verbo haver, que é o verbo que nós usamos quando não temos sujeito na oração. Mais tarde eu falarei também sobre o verbo haver, porque eu canso de ouvir pessoas usá-lo erradamente. Ainda há pouco alguém dizia, há pouco, eu digo há poucos dias, houveram problemas, houveram dificuldades, haviam circunstâncias. Nada disso. Eu vou explicar por que o verbo haver, nesse caso, não varia. Mas isso é uma próxima dica, é um próximo café. Mais uma coisa, esse nosso café é prosa. Nós estamos proseando. Isso significa que nós não precisamos anunciar previamente alguém. Não, é como conversa de beira de fogueira. Está todo mundo ali na beira da fogueira, chega um, começa a papear, chega outro, começa a prosear e pronto. É assim o nosso programa. Informal, descontraído, leve e alegre. E para vocês, bom carnaval com aquelas recomendações que eu já fiz. Muito bem, eu reforço um ótimo carnaval para todos vocês, seguindo as recomendações do JB, né? Essas nossas recomendações, mas foi ele que textualmente disse cada uma delas. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço aqui para a Tânia, para o Marcos César, para o Maurício. Marcos, o programa está sendo transmitido pelo YouTube JB Oliveira, tá bom? Mas ele vai passar a ser transmitido pelo Instituto JB Oliveira. Por enquanto ele está no YouTube do JB, tá bom? É isso daí. Segunda que vem nós nos encontramos novamente para mais um Café Paulista, para começarmos o dia juntinhos e começarmos a semana de maneira muito próspera e produtiva, se Deus quiser. Tenham um ótimo carnaval, aproveitem bem o final de semana e se mantenham em paz, mas acima de tudo, alegres, felizes. A vida merece isso e você também. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até segunda.